A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta oportunidade tão rica, quando vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Vamos estudar hoje esse tema, a força do amor. Então prepare aí o seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 21, apenas o verso 17. Evangelho de João, 21, verso 17. Então, irmãos, antes de nós fazermos a leitura, eu quero chamar a sua atenção para que você me escute com bastante cuidado, para que você possa então entender de uma forma bastante clara o que significa a força do amor. Nós vamos aqui juntos, bem devagarinho, se você tiver alguma dúvida, assim que terminar o estudo, podemos sentar e esclarecer, se assim o Senhor o permitir, ok? Então vamos ler aí, João 21, verso 17, a palavra de Deus diz assim: Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos oriente nessa reflexão e traga a revelação da sua palavra, a revelação da pessoa do nosso amado Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado porque é o Senhor quem nos reúne nessa oportunidade. Te damos muitas graças porque o Senhor nos abriu os olhos para conhecermos a verdade da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto, de tal maneira, que nos deu o Seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer a nossa morte, para crucificar a nossa natureza adâmica, com que nós herdamos dos nossos pais, e lá na cruz, no corpo de Cristo, Ele nos atraiu e nos crucificou e nos fez morrer, mas juntamente com Ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, meu Pai, fale com cada um de nós nesta oportunidade. Revela Cristo. Enche-nos com Teu Santo Espírito. Pai, quem faz a obra de edificação é o próprio Senhor Jesus. Quem tem o poder de regenerar é a Tua palavra, mediante a revelação do Teu Espírito. Por isso nós entregamos diante do Senhor este tempo que estaremos passando aqui juntos para sermos edificados. Aqueles que ainda não têm uma experiência de regeneração, que nesta oportunidade os seus olhos sejam abertos e venham a crer em Cristo e este crucificado. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, para nós entendermos a força do amor, temos que conhecer quem é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele é o amor. Agora, o amor, ele tem um poder muito grande. Existem algumas pessoas que vão para as igrejas em busca de poder. Mas que poder elas estão buscando? Que tipo de poder que é esse? A palavra fala, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o meu espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Por favor, preste atenção. Então, quando uma pessoa ela crê em sua inclusão no corpo de Cristo, quando ela crê e ganha uma experiência genuína de que morreu e ressuscitou juntamente com Cristo, o Espírito Santo de Deus vem sobre ela, ela recebe o poder. Jesus disse que, lá em Mateus 28, versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi dado para Cristo todo o poder. Então, quem tem todo o poder é Cristo. Agora, quando de fato nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele vem habitar dentro de nós com todo o poder e com toda a autoridade. Agora, que poder que é este? Qual é a arma que Ele nos dá para nós derrotarmos e vencermos todos os nossos inimigos? Será que é um poder que a gente aqui, como que aqueles poderes de He-Man, que a gente fala e as coisas acontecem porque temos poder? Que poder que é este? Qual é o poder que vai derrotar os nossos inimigos? Você vai entender que lá em Atos 1:8 diz que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Agora, que poder que é este? É o poder da vida de Cristo. É o poder do amor. Porque em Romanos, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, Atos 1:8 diz que nós receberíamos poder. E recebemos quando cremos no Senhor. Agora, quando cremos no Senhor, Ele vai revelar que poder que é este. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este é o poder do amor. É com este amor é um amor poderoso, é um amor tremendo. É com este poder, o poder do amor, é com esta força, aliás, a força do amor é a força maior que existe neste universo. É com este amor, amando os nossos inimigos, é que nós iremos conquistá-los, iremos derrotá-los. A palavra fala lá em Romanos, no capítulo 13, olha que coisa linda aqui, meus amados. 13, versículo 10, a Bíblia vai dizer assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aí em Romanos 14, no versículo, aqui são muitos versículos que vai apontar para este fato aqui, mas, em Romanos 13, ele continua dizendo que este amor aqui, este amor é o único capaz e suficientemente eficiente e eficaz para derrotar os nossos inimigos. Como é que nós vamos derrotar os nossos inimigos? É lutando contra eles? Não, se você lutar contra seus inimigos, carne e sangue, nossa luta não é contra carne e sangue, você vai ser derrotado. Mas se você amar os seus inimigos, pode ter certeza que você vai vencê-los. Em Romanos 12, do 19 ao 21, a Bíblia diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá certo? Então, a arma que Deus nos dá para vencermos nossos inimigos não é mal com mal, mas vence o mal com o bem. Amados, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo em carne, logicamente que nessa encarnação do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que foi por amor. Em João, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, queridos, ele, enquanto esteve aqui na terra, ele foi um solteirão. Por que Jesus ele não se casou? Por quê? Porque ele tinha, né, uma noiva, que é a igreja. E onde é que estava a sua noiva? Estava nele mesmo. Vocês se lembram lá no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas e depois ele formou o homem? Mas onde é que estava Eva? Eva estava em Adão. Tanto é que a Eva nasceu quando Deus fez cair em Adão um profundo sono. Vocês se lembram? E ele adormeceu, aquele sono profundo. Então, ele morreu ali, Adão, para que então Deus pudesse fazer aquela cirurgia e tirar ali do lado de Adão, né, a Eva, a sua contraparte. Lembram? Então, Adão, ele é uma figura de Cristo. E Eva é uma figura da igreja. Mas para que Eva nascesse, Deus fez com que caísse em Adão um sono profundo, para que então Deus pudesse tirar ali do seu lado a mulher, a Eva. Né? Então isso aconteceu com Cristo lá naquela cruz. A igreja, ela nasceu de onde? A igreja já estava em Cristo. Quando Jesus foi crucificado, vocês se lembram quando ele morreu lá na cruz? Ali um dos soldados, ele com aquela lança, perfurou o seu lado e saiu sangue e água. O sangue fala da purificação dos pecados e a água fala de regeneração. Então, para que a igreja nascesse, meus amados, em primeiro lugar, por meio da morte de Cristo, Jesus ele destruiu tudo que ficaria em seu caminho para conquistar a mão de sua amada noiva. Primeiro, o que ele fez? Ele destruiu o pecado que iria separar a igreja, a noiva dele, eternamente dele. Jesus, ele destruiu a lei que iria sufocá-la sob uma montanha da servidão religiosa e uma pilha de condenação esmagadora. Jesus, ele destruiu o poder do mal que ansiava por tomar-lhe a vida da noiva da igreja. Outro ponto interessante, para que a igreja nascesse, Jesus, ele destruiu o sistema do mundo. Por quê? Porque o sistema do mundo iria enganar o coração para que a igreja se desviasse dele. E Jesus, ele destruiu a velha criação que iria desonrar a sua noiva, a sua igreja, e iria corrompê-la. Agora, meus irmãos, o que é mais importante? Jesus, ele destruiu a morte para garantir que o objeto de sua paixão nunca experimentasse o fim. O Senhor, ele se assegurou de que tinha removido tudo que pudesse ferir a sua amada noiva, que é a igreja, antes que a igreja viesse a existir. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, esse aqui é a força do amor. Nós temos que entender João 3,16 de uma forma que o Espírito nos revela. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal maneira, ela é indefinível. Não dá para definir o amor de Deus. Então ele nos amou com um amor tão grande que João não encontrou nenhuma palavra para expressar o profundo amor de Deus. Então ele colocou lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que eu poderia ilustrar o quanto Deus nos amou? Eu tenho uma história muito interessante de uma menina, né, de um relato de uma mãe. Ela diz o seguinte, ela diz que o dia em que nasceu a nossa filha, o meu marido, ele não sentiu grande alegria. Isso dizia a mulher. Porque a decepção que sentia parecia ser maior do que o grande conhecimento em ter uma filha. Aí ele disse o seguinte, eu queria um filho homem. E ele se lamentava. Então, em poucos meses, ele se deixou cativar pelo sorriso de nossa filha e pela infinita inocência
de seu olhar fixo e penetrante, foi então que ele começou a amá-la com loucura. O seu rostinho, o seu sorriso não se apartavam mais dele. Ele fazia planos sobre planos, tudo seria para a nossa amada filhinha. Mas numa tarde, estávamos reunidos em família, quando a nossa filha perguntou a seu pai: Papi, quando eu completar 15 anos, qual será o meu presente? O que o senhor vai dar de presente para mim? Aí o pai lhe respondeu: Meu amor, você tem apenas 7 aninhos. Não lhe parece que falta muito tempo para essa data? Aí ela respondeu para ele: Bem, papi, tu sempre dizes que o tempo passa voando. Ainda que eu nunca o haja visto por aqui. Ela já tinha 14 anos de idade. E essa menininha ocupava toda a alegria da casa, especialmente o coração de seu pai. Mas num domingo, passeando, ela tropeçou. E seu pai de imediato agarrou-a para que não caísse. Sentados, vimos como ela foi caindo lentamente e quase perdeu a consciência. Aí o seu pai foi lá rapidamente, levantou-a e a levou imediatamente para o hospital. E ali no hospital ela permaneceu 10 dias e foi então que nos informaram que ela padecia de uma grave enfermidade que afetava seriamente o seu coração. Os dias foram passando, seu pai renunciou a seu trabalho para dedicar-se inteiramente à sua querida filha. Mas, queridos, aí a sua mãe, ela decidiu trabalhar, pois ela não suportava vê-la sofrendo tanto. Mas numa manhã, ainda na cama, a nossa filha perguntou a seu pai: Papi, os médicos te disseram que eu vou morrer? Respondeu seu pai: Não, meu amor, não vais morrer. Deus, ele é tão grande que não permitiria que eu perdesse o que mais tenho amado neste mundo. Quando a gente morre, vai para algum lugar, papai? Podem ver lá de cima a sua família, papai? Sabe se um dia eles podem voltar? Aí o pai respondeu: Bem, filha, na verdade, ninguém regressou de lá e contou algo sobre isso. Porém, se eu morrer, não te deixarei só, porque onde eu estiver, buscarei uma maneira de estar bem pertinho de você, de me comunicar contigo, e em última instância eu utilizaria o vento para te ver. O vento, papai? Como você faria? Não tenho a menor ideia, filhinha. Só sei que se algum dia eu morrer, você vai sentir que eu estou contigo no seu coração. Você vai perceber quando um suave vento roçar o teu rostinho e uma brisa fresca beijar a tua face. Nesse mesmo dia à tarde, nós fomos informados pelos médicos que nossa filhinha necessitava de um transplante de coração, pois do contrário, ela só teria mais 20 dias de vida. Aí o pai ficou desesperado e começou a gritar: um coração! Onde eu vou conseguir um coração para minha filhinha? Um coração onde, meu Deus? Mas nesse mesmo mês, ela completaria seus 15 anos de vida. E foi numa sexta-feira à tarde quando conseguiram um doador. Ela foi operada e tudo saiu muito bem. A cirurgia foi um sucesso. Aí ela permaneceu no hospital por 15 dias e em nenhuma vez seu pai foi visitá-la. Todavia, os médicos lhe deram alta e ela foi para sua casa. E ao chegar em casa, com ansiedade, ela gritou: Papai, papai, onde tu estás? A sua mãe saiu do quarto com os olhos molhados de lágrimas e disse-lhe: Aqui está, minha filha, uma carta que seu papai deixou para você. A carta estava escrita: Filhinha do meu coração. No momento em que ler a minha carta, já deverás ter 15 anos
e um coração forte batendo em teu peito. Essa foi a promessa que me fizeram os médicos que te operaram. Não podes imaginar nem remotamente quanto lamento não estar agora ao teu lado. Quando soube que morrerias, decidi dar-te a resposta da pergunta que me fizeste quando tinha 7 aninhos e a qual não pude responder. Decidi dar-te o presente mais bonito que ninguém jamais faria por minha filha. Te dou de presente minha vida inteira, sem nenhuma condição, para que faças com ela o que queiras. Viva, filha, pode viver, sorria, eu te amo com todo o meu coração. Foi quando a filha chorou por todo o dia e toda a noite. No dia seguinte, ela foi ao cemitério e sentou-se sobre o túmulo de seu papi. Chorou tanto como ninguém poderia chorar e sussurrou: Papi, agora posso compreender quanto me amavas. Eu também te amava e ainda que nunca tenha dito, agora compreendo a importância de dizer te amo. E te pediria perdão por haver guardado silêncio tantas vezes. Aí nesse instante, as copas das árvores balançavam suavemente, caíram algumas folhas e florzinhas, e uma suave brisa roçou a face de nossa filhinha, que ela chegou a olhar para o céu, tentou enxugar as lágrimas de seu rosto, se levantou e voltou para casa. Amados, essa aqui é uma história que ilustra exatamente aquilo que Deus fez por nós. Ele nos amou com amor tão grande, nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque lá na cruz ele crucificou o nosso velho coração. Ele tirou o nosso coração perverso, maligno e enganoso, para que então esse coração velho fosse substituído pelo coração de Cristo, por um novo coração, um coração maravilhoso, um coração que é divino. A nossa natureza, ela foi trocada, a de Adão pela de Cristo. Vocês compreendem, meus irmãos, a força que é este amor? Então aqui, quando Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou muito triste. Mas aqui, meus irmãos, entendamos uma coisa. Jesus não estava buscando perfeição na vida de Pedro, mas apenas um amor que pudesse ser aperfeiçoado no próprio amor, no caminho. Por isso que a esperança de Pedro, quanto a provar a Jesus que ele o amava, era o próprio Jesus. Porque a única pessoa que sabe, de fato, se nós o amamos, é Cristo. Porque Pedro falou o seguinte, olha, quando Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Irmãos, o que é maravilhoso é que o amor ele tem 2 encargos especiais. O primeiro é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O outro é perdoar. Foi lá na cruz, no corpo de Cristo, que ele perdoou o meu e o seu pecado. Quando você crê que foi morto com Cristo lá naquela cruz, você pode ter certeza que toda a sua maldade foi perdoada por Cristo lá naquela cruz. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 22, o verso 14, que diz assim: Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Então, o meu e o seu pecado, ele só será perdoado o dia em que eu e você crermos que fomos atraídos lá na cruz, no corpo de Cristo, fomos crucificados com Cristo e morremos com Cristo. Este amor, a força deste amor está na revelação da pessoa de Cristo em nós. Porque Cristo, por amor à sua igreja,
lá na expressão de 1 Coríntios 13, verso 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele jamais acaba. Mas, que pergunta interessante Jesus fez para Pedro. Você me ama? Irmãos, vamos ser sinceros. Como é duro nós ouvirmos essa pergunta de uma pessoa que você ama. Sabe por quê? Porque ela implica que você fez alguma coisa que sugere o contrário. Então, como responder se as ações minhas e suas, como as ações de Pedro, falharam? Como responder? Então, a pergunta de Jesus deve ter ferido o coração de Pedro. Porque fazia pouco mais de uma semana que o apóstolo Pedro, ele tinha abandonado o mestre no momento em que o Senhor Jesus mais precisava dele. Depois de prometer que morreria por ele, os medos de Pedro dominavam e ele praguejou e negou que conhecia Jesus. Está escrito lá em Marcos capítulo 14, o versículo 77, a Bíblia diz assim: porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Então, essa palavra praguejar, no grego, ela significa anatematizar. Ele amaldiçoou a Cristo, ele praguejou e a jurar: não conheço esse homem. Então Pedro aqui ele foi irreverente. Pedro conhecia a lei e os mandamentos. Lá em Levítico 19, verso 12, a palavra fala que não é para nós não jurarmos em vão, né? Prometermos alguma coisa que nós não temos a capacidade de cumprir. E Pedro, ele jurou. Então por isso que Tiago 5,12 fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E Jesus disse que o que passa disso é de procedência maligna. Mas o apóstolo Pedro, ele foi terrivelmente infiel aqui. Irmãos, mas tem um detalhe muito importante, muito lindo, lá em 2 Timóteo 2, verso 13. Porque se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Agora o apóstolo Pedro, ele sabia que não havia amado Jesus tanto quanto ele imaginava amar. E talvez, por tê-lo negado, Pedro teve dificuldade em responder. Então Jesus perguntou pela segunda e terceira vez: Pedro, tu me amas? Embora ali Pedro respondesse afirmativamente, ele ficou magoado pelo fato de a pergunta ter sido repetida 3 vezes. E nas 3 vezes, o Senhor Jesus convidou Pedro a superar as suas fraquezas e a se tornar ministro do seu reino. Lembra que Jesus disse para ele: pastorei as minhas ovelhas. Amados, aqui nós entendemos que a mensagem de Jesus era clara para o apóstolo Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, eu continuo confiando em você. A sua falha não mudou nada entre nós. Você ainda faz parte da família. Então, quando Pedro negou o Senhor, Pedro ele estava negando a pessoa errada. Ele tinha que negar a ele, mas ele negou a Cristo. Mas o Senhor não se esqueceu de Pedro. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, em Marcos 16, versículo 7, veja o cuidado, veja o carinho que Cristo teve com Pedro. Marcos 16, verso 7, a Bíblia diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Então, irmãos, quando Jesus disse que Pedro negaria, talvez Pedro pudesse ter pensado assim: olha, esse Jesus Cristo está aí errado a meu respeito. Pode ser que esses 11 discípulos possam negá-lo, mas eu não. E diz para Jesus: olha, Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, você morreria por mim? Olha, Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Nessa mesma noite, antes que o galho cante uma vez, você já me negou, você vai me negar 3 vezes. Eu acho que Pedro deve ter pensado: Jesus está enganado a meu respeito. Mas, na hora ali da provação, Pedro negou a Cristo e praguejou que não conhecia. Mas aqui, meus irmãos, lá em João 14:1,
Jesus disse assim: olha, Pedro, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus já tratou com Pedro, porque sabia que ele iria negá-lo. Então Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração. Jesus, ele foi à cruz voluntariamente. Agora, você acha que ele iria se esquecer de Pedro? O seu amor não foi diminuído. E a Pedro significa também e a você. Ide dizer a seus discípulos e a Pedro. Olha o cuidado, olha o afeto, olha o carinho, olha como o Senhor amava a Pedro e queria restaurá-lo, porque ele estava triste, saiu, foi chorar amargamente, mas foi o amor de Deus, esta força deste amor que foi alcançar Pedro. Essa palavra carinhosa: dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Então, irmãos, aqui nós temos que fazer uma pergunta: por que estaria Deus querendo conquistar o amor de Pedro? É como se estivéssemos acostumados com deuses aí que impõem medo. Quase todos os ídolos ou falsos deuses que o homem criou buscam submissão de seus súditos pela aplicação não do amor, mas do puro terror. Mas e quanto ao amor? Irmãos, que falso Deus algum dia quis ser amado? Temido, nós sabemos que sim. Obedecido, sim. Mas amado, nunca. Agora nós vemos aqui, depois que sua obra na cruz foi concluída, Jesus, ele prosseguiu em sua busca do amor. E o procurou numa das pessoas que o mais havia decepcionado. E graças ao Senhor, porque o apóstolo Pedro, ele recebeu este amor, ele compreendeu este amor, e ele escreveu lá na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, lá está escrito assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre. Quanto mais você ama o Senhor, mais você vai amar o seu irmão. Quanto mais você ama o Senhor, você não enxergará defeito nenhum no seu irmão, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, e este amor em nossa vida, ele pode ser aumentado. Aliás, ele deve ser aumentado. Paulo, ele orou para os filipenses, lá em Filipenses 1, verso 9 e 10, ele diz o seguinte: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Irmãos, a oração é que o vosso amor aumente mais e mais. Mais e mais aonde? Em pleno conhecimento. Então, quanto mais uma pessoa conhece o Senhor, mais o seu amor, o amor de Cristo, o amor de Deus, é formado nesse coração. E, queridos, quando de fato o amor enche o coração de uma pessoa, não vai ter lugar ali para mais nada, não vai ter lugar para o ódio, não vai ter lugar para o rancor, nem para o orgulho. Então isso é tão maravilhoso, temos que conhecer a Cristo. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais o amor dele vai ser de fato formado em nós. E lembre-se de uma coisa: Deus, ele nunca vai se decepcionar com a sua vida. Por quê? Porque ele não espera nada de mim e não espera nada de você. Então ele não vai se decepcionar com nós. Mas, queridos, o que Jesus buscava aqui no apóstolo Pedro expressa exatamente o que o Pai sempre quis, mas que o seu povo de coração duro raramente compreendeu. Porque o nosso Pai celestial, o nosso Abba, ele desejava o aconchego e a ternura de uma relação cheia de amor. Porque se o poder da cruz podia superar os defeitos humanos, então algo realmente novo acontecera. Jesus estava convidando Pedro, apesar aí das suas falhas, a receber a intensidade do seu amor, que é a força mais poderosa deste universo. O amor. O amor, ele está na essência da natureza de Deus, porque Deus é amor. Quando João, ele resumiu o que Deus significava,
ele fez com uma afirmação muito simples. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz assim, 1 João 4,16: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, eu e você, nós somos chamados, convidados pelo Senhor a permanecermos no seu amor. Tem um texto tão lindo no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 9, que diz assim, olha o que Jesus está dizendo. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permaneçam neste amor. Não saiam fora deste amor eterno, deste amor que nunca se acaba, deste amor que dá significado para a sua vida e também para a minha vida. Oh, meus irmãos, não vale a pena ser religioso, não vale a pena ser um crente mequetrefe. Temos que olhar para Cristo, o seu amor manifestado, revelado ali naquela cruz. Romanos 5,8, a Bíblia vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, mas para que então possamos receber este amor, não se esqueça do que eu vou lhe dizer para você nesse momento. É necessário eu e você crermos em nossa morte, em nossa crucificação com Cristo e em nossa ressurreição com Cristo e ficar crendo até crermos de fato. Lá em João 20:31, a palavra fala é para nós crer e continuar crendo. Porque quando cremos, nós ganhamos uma genuína experiência com o nosso Senhor de troca de natureza. E nós podemos, a partir daí, então, experimentar a intensidade do seu amor e nossas vidas será para sempre transformada. Experimenta deste amor, meus irmãos. Permanecer no amor dele é uma delícia. Deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas, por outro lado, se você não ama Cristo, pode sentir aí a vontade para ter medo dele. Porque somente quando temos nossos olhos espirituais abertos, nós vamos perceber o quanto ele nos ama e nunca mais precisamos ter medo dele. Deixa eu colocar aqui para vocês em outras palavras. O nosso Deus, o nosso Pai, ele não deseja apenas a nossa obediência, ele almeja o nosso afeto. Deus, ele pode ter a nossa obediência sem o nosso amor, mas Deus, ele sabe que se ele tiver o nosso amor, ele vai ter a nossa obediência voluntária. Aliás, ele é salvador daqueles que lhe obedecem, e quem o obedece, o faz não com camisa de força, mas faz com amor. É uma obediência por amor, né? Porque Jesus, ele é salvador daqueles que obedecem. Lá em Hebreus 5:9, a Bíblia vai dizer o seguinte: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vocês sabem por que Saul perdeu o seu reinado? Porque ele foi desobediente, ele não obedeceu ao Senhor. Deus disse para que ele fosse lá e destruísse, né, lá os amalequitas, lembra? Lá em 1 Samuel capítulo 15. Porque Deus, o nosso Pai, ele tem tanto prazer em filhos obedientes, mas Saul não obedeceu, porque quando eles vinham voltando, aí ele disse o seguinte, até lá brigou ali com Samuel. Samuel falou: olha, você não obedeceu a palavra de Deus? Estou vendo que Saul disse a Samuel depois, né? Pelo contrário, Saul dizendo: olha, eu dei ouvidos à voz do Senhor, sim, e segui o seu caminho, pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo lá ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Aí Samuel disse o seguinte, lá em 1 Samuel 15, verso 22.
tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Está entendendo? Então o nosso Pai, ele tem prazer em filhos obedientes. E aqui está dizendo que Jesus Cristo, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos. Esse todos são os que lhe obedecem. Irmãos, o amor, ele é a raiz, e a obediência é o fruto. Por isso que cada pessoa, ela vai obedecer a Cristo na medida em que considera o Senhor. Cristianismo é obediência, né? Agora, uma pessoa só será obediente se tiver a vida de Cristo. Quando Cristo vem habitar no seu interior, ela pode ser obediente, porque aí quem obedece é o Senhor. O obediente vai habitar dentro de nós, e para que ele habite dentro de nós, eu tenho que crer que eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje estamos vivendo uma época onde os crentes estão tudo maluco, nem sabe para onde que vai, não se vê mais o amor de Deus na vida desses crentes, né? São todos religiosos, são todos com cara de pitbull, de boi zebu, caras amarradas, até parece que eles foram batizados em caldo de limão, só andam com aquele azedume no seu rosto. Mas aquele que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, como diz a palavra de Deus, estes são os verdadeiros, os autênticos filhos de Deus, que foram amados pelo Pai, receberam do seu amor, e hoje vive se lambuzando neste amor do Pai, este amor infinito, este amor que foi revelado, que nos é dado. E essas pessoas amam porque têm um amor para amar. Mas é uma pena que muitos ainda têm medo de Deus. Mas o medo não é a essência de Deus, amados, porque o Pai não teme nada. Na verdade, o medo, ele não pode gerar em nós a santidade que Deus deseja compartilhar conosco. Entenda isso. Porque o medo, ele não tem esse poder para fazer ninguém santo. Agora, para que Deus nos transforme, a fim de que nós sejamos como Ele, a semelhança de Cristo, devemos acabar com o medo e aprender a maravilha que é viver em seu amor. Com Cristo, Deus quis conquistar o nosso afeto pelo que Ele é. E assim, Deus pôde dispensar o nosso medo. Porque Ele sabia, Deus sabia, que jamais chegamos a amá-lo se nós o tememos. E ninguém consegue chegar a amar aquilo que teme. Agora, João, ele descreve o amor como polos opostos do medo. Amor e medo, eles estão em polos opostos. Em 1 João 4,18, a Bíblia diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Estão me compreendendo aqui? Por isso, meus irmãos, que você pode acreditar sinceramente que aquele guarda rodoviário está aí cuidando da sua segurança. Mas isso não faz com que você o ame. Na verdade, o medo de você receber uma multa vai levar a você a tomar mais cuidado aí na direção, porque a presença do guarda de trânsito vai lhe dar segurança. Mas isso o impede de você se sentir aliviado quando ele finalmente segue em outra direção? Claro que não. Então, por mais segurança que o guarda lhe dê, não é o suficiente para que você queira se tornar amigo dele. Porque a submissão não gera intimidade. Esse aqui, meus amados, é o equívoco de muitas religiões, denominações religiosas. E é por isso que tantas pessoas nos bancos das igrejas permanecem afastadas de Deus e sem nenhuma mudança de vida. Pensamos que a submissão a Deus sempre nos aproxima dele, quando o contrário é a verdade. Irmãos, entenda que só se vivemos na segurança do amor de Deus é que Ele se torna capaz de nos transformar. E esse amor transformador de Deus é um amor manifestado. 1 João 4,9, a Bíblia diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Então aqui fala que manifestou o amor para nós vivermos por meio deste amor. Irmãos, temer a Deus
pode nos levar aí a ajustar o nosso comportamento aos desejos dele. Mas, como o medo nos convence a agir contra a nossa vontade, ele não vai nos transformar. Por quê? Porque o comportamento, meus amados, ele é resultante, ele vai durar apenas aí enquanto o medo durar. E vai ser preciso infundir mais medo para manter. Então é por isso que o amor cuida primeiramente de seus medos, pois o perfeito amor lança fora o medo. E ainda que o medo possa ser uma força poderosa, o amor de Deus é ainda mais poderoso. E diante dele, os nossos maiores medos são aniquilados, destruídos, anulados. O amor, ele substitui o medo, do mesmo modo que a luz substitui a escuridão. Aquele que é amor, ele habita em nós, quando cremos no Senhor, e a presença dele nos traz segurança. Está escrito lá em Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Querido amigo, querido irmão, Deus quer que você conheça o seu amor completamente, de modo que o temor não tenha mais lugar em sua vida. Porque quando você estiver absolutamente convencido de quanto Deus o ama, todo o medo vai acabar. Você não vai ser mais medroso, você não vai ser mais medrosa. E a porta de entrada para o amor do Pai começa lá na cruz. Quando você entende o que o pai e o filho alcançaram juntos naquele momento decisivo, define de um modo que só pode ser vivenciado por ele. É o amor, queridos, não se esqueça disso. É somente o amor que permitirá que você se sinta completamente seguro na presença do Pai, na presença de Deus. E esse amor o liberta para que você seja exatamente quem é, com todos os seus defeitos, sem jamais ter de fingir diante de Deus. Aquele diálogo entre Jesus e Pedro mostra que o apóstolo tinha muito a aprender sobre o poder da cruz. E Pedro, ele temia os seus fracassos, porque não havia entendido o amor de Deus. Mas ao provar esse amor tão grande, tão intenso, o apóstolo Pedro nunca mais precisou temer. Ele disse lá em 1 Pedro 2,3, pois como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom? Pedro disse isso lá. E Pedro falou que lá naquela cruz, Cristo a ser crucificado, nos levou a morrer. Pedro disse lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 24 a 25, ele diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ei, coisa boa, meus irmãos, nós precisamos conhecer este amor e se lambuzar neste amor, desfrutar deste amor. Jesus, ele é o amor de Deus. Todo o amor de Deus está em Cristo. E Cristo está dentro de nós. Quando cremos que estamos crucificados com Cristo, morremos e vivemos, não mais nós, mas Cristo vive em cada um de nós, daquele que creu. Então, se você entender esta verdade da palavra, que você morreu e ressuscitou com Cristo, você vai experimentar a força deste amor em seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra que foi ministrada. Pai, obrigado porque nós temos essa liberdade de falar de Cristo destemidamente. Pai Santo, revela o teu Filho Jesus em cada vida, em cada coração. Aqueles que ainda não te conhecem, ainda que não estão desfrutando deste amor, se revela, Pai, por misericórdia. Faça esta obra na vida de todos aqueles que nos ouviram nesta oportunidade. Leva-os a uma experiência real de regeneração em Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, graça e paz para todos vocês. Deus abençoe.
Só lembrando, né, que estamos aguardando uma visita tua em nossas reuniões. Elas acontecem todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, na rua Acre 260, bem no centro de Sidrolândia. E também aos domingos, às 9 horas da manhã e também às 19h30, ok? Estamos aguardando a sua visita para juntos nós meditarmos na verdade da palavra de Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus filhos, no seu trabalho. Deus te abençoe. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Trocado lá na cruz, no corpo de Jesus. Graças te dou, ó Senhor, pela grandeza do seu amor que me livrou da lei, do pecado e da morte, e me salvou quando me ressuscitou, juntamente com Cristo, meu Salvador, meu Salvador. Graças te dou, ó Senhor, pela grandeza do seu amor que me livrou da lei, do pecado e da morte, e me salvou quando me ressuscitou, juntamente com Cristo, meu Salvador, meu Salvador, meu